bom dia. Eu separei esse momentinho para eu estar tentando dar uma explicada na série de matérias diferentes que foram enviadas nas listas da SEDUC, que são todas consequência, né, uma da outra, é um processo de sequência que é dado, mas é muita informação ao mesmo tempo, então eu achei importante que eu pudesse estar explicando para tentar estar ajudando vocês. Então, nós, inicialmente, nas nossas aulas, no final das nossas aulas presenciais, nós falávamos sobre o espaço geográfico. Esse espaço geográfico, que é o objeto de estudo da ciência da geografia, ele é transformado, modificado pelo homem, então nós temos aí a apropriação do ser humano sobre esse espaço. E esse espaço onde nós vivemos, ele tem uma série muito grande de transformações, de mudanças, e é esse conjunto de transformações e mudanças que são as matérias que nós estamos estudando agora. Então, nosso espaço geográfico de apropriação, ele é o nosso planeta, né? Nós apropriamos especificamente, né, da crosta terrestre. Essa crosta terrestre ela é formada por vários pontos, né, que são extremamente importantes para nós entendermos e estudarmos. Um exemplo que a gente pode citar é a questão dos diferentes climas, das diferentes vegetações que existem no nosso planeta, e isso vai acontecer por fenômenos que ocorrem de forma diferente. Então, para começar, a gente já falou, nós já tivemos textos que nós falamos sobre as camadas da Terra. Essas camadas da Terra, elas nos mostram a formação, né, interna até a formação externa. Então, a gente tem o núcleo, que é a parte mais interna, o manto, que é a parte intermediária, e a crosta terrestre, que é onde nós estamos apropriando e transformando de acordo com as nossas necessidades. Então, nós temos aqui os continentes situados sobre as placas tectônicas. Essa imagem mostrou bem o que eu queria demonstrar para vocês. Então, a área dos oceanos, né, nós temos o relevo terrestre e o relevo submarino. E daqui a pouco a gente vai entender como é que acontece esse processo de formação do relevo aí, tá? Tem uma outra imagem que eu achei importante também, bem interessante, que é a sequência lá. A gente vai ver o núcleo, o manto e a parte da crosta terrestre. Essa parte da crosta terrestre aqui, a gente vai ver a presença da atmosfera, da litosfera, da hidrosfera e da biosfera, né? Então, bio, camada de vida, hidrosfera, camada de águas, a litosfera, né, a parte rochosa que nós estamos apropriando, transformando e modificando, e a atmosfera, a camada gasosa que nós temos aí. Para a gente entender sobre essa suposta formação, o nosso planeta ele tem na média de 4,56 bilhões de anos. Com o processo da passagem das eras geológicas, nós tivemos algumas modificações que vieram a acontecer. Houve o surgimento de uma primeira teoria, né, por Alfred Wegener. Ele falava sobre a questão da teoria da deriva continental. Então, ele começou a observar a questão da costa oeste do continente africano e a costa leste da América do Sul, sendo que supostamente em algum momento essas áreas poderiam ter sido encaixadas. Só que ele não conseguiu provar o que levava a isso aí, né? Então, nós tivemos aí um período que ele chamava o continente de Pangeia, depois ele se separou aí em duas partes, Laurásia e Gondwana, e mais tarde, um pouco mais para frente, outros estudiosos conseguiram provar que isso realmente acontecia. Por quê? Porque o nosso planeta é formado por uma série de placas tectônicas. É como se fosse um jogo de encaixe. Este jogo de encaixe, ele conseguia comprovar que, supostamente, em algum momento, nós tivemos realmente a aproximação entre essas áreas e um certo afastamento entre elas até os dias atuais, tá?
Então, essa movimentação das placas tectônicas, ela justifica muita coisa, principalmente a formação do relevo, tá? Então, quando a gente fala de formação do relevo, nós estamos falando de um processo. Então, a formação do relevo terrestre. O relevo terrestre, ele é formado de duas maneiras diferentes. Então, nós temos a formação interna, que a gente chama de endógena. Então, a formação endógena, que é o mesmo que interna. O que que leva a isso aí? É justamente o vulcanismo e o tectonismo. Ou seja, é justamente essas placas tectônicas aqui, elas vão se movimentar, ora elas se afastam uma da outra, ora elas se aproximam uma da outra. E este movimento é que vai causar, por exemplo, o surgimento das grandes cordilheiras, Cordilheira dos Andes, um exemplo, Cordilheira do Himalaia, nesta região aqui, então é onde tem a separação da placa tectônica. Então, quando esses tremores, esses movimentos acontecem, algumas se encaixam por baixo das outras, soerguendo as áreas, formando as áreas das cordilheiras, que são as áreas mais altas que existem em nosso planeta, tá? E nós temos a formação também do relevo, outra influência que nós chamamos de exógena, que é a formação externa. Aí essa modificação, ela vem através das erosões. Essas erosões, elas podem ser pluviais, pelas águas das chuvas, fluviais, águas dos rios e mares, eólica, força do vento, glacial, pelas geleiras, e a antrópica, que é a ação justamente de quem? Do homem, tá? Então, essas formações do relevo, elas são naturais. Aí, a gente vai chegar, por exemplo, à questão dos principais tipos de relevo que a gente tem no mundo. Então, o relevo terrestre, ele aparece de 4 formas diferentes. São as planícies, os planaltos, as depressões, que podem ser relativas ou absolutas, e as montanhas ou áreas montanhosas. Então, em todas as partes do mundo, os tipos de relevo vão ser sempre esses. Planícies, áreas mais planas, mais próximas, né, ao nível do mar. Planaltos, áreas planas, porém mais altas, em relação também ao nível do mar. As depressões, a diferença entre depressão relativa e absoluta. As depressões relativas, elas são mais baixas do que as áreas que estão ao seu redor. E as depressões absolutas são as que estão abaixo do nível do mar. O maior exemplo que tem é a depressão do Mar Morto, quase praticamente 396 metros abaixo do nível do mar. Então, nós entendemos anteriormente a parte da formação do relevo, né? Os fenômenos endógenos e exógenos aí. E isso também vai alterar bastante na questão da dinâmica climática, né? E da formação vegetal do nosso planeta. Só que para chegar a essa questão de clima, a gente tem que entender outras partes também, né? Por exemplo, por que existem áreas que são sempre muito quentes e áreas que são sempre muito geladas? Então, nós vamos entender um pouquinho agora os chamados movimentos da Terra. Então, nós temos, né, o nosso planeta situado aí no sistema solar. Ele realiza 2 movimentos principais,
que é o movimento de rotação, e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né? Formando aí o que nós chamamos de dia e noite. Ele vai durar em média 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos. Convencionou-se 24 horas para facilitar o nosso entendimento em relação à troca dos dias e das noites. Então, ele realiza o movimento em torno do seu próprio eixo. Ora, uma face vai estar completamente iluminada, a outra escurecida. Quando ele faz o seu movimento em sentido anti-horário, quando vai dar 12 horas de diferença exata, aquela face que estava iluminada vai escurecer e a face que estava escurecida vai ser iluminada e vai amanhecer. Ele também realiza o chamado movimento de translação. Ele dura, em média, 365 dias e 6 horas, tá? A consequência deste movimento é a formação principalmente das chamadas estações do ano. Ao mesmo tempo que ele realiza o movimento de rotação, acontece também o movimento de translação. E é a inclinação desse eixo aqui que vai deixar faces mais iluminadas, faces menos iluminadas, formando as estações do ano. Então, as nossas estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. E um ponto extremamente importante nós observarmos é que sempre que houver muita iluminação no hemisfério sul, vai haver menos iluminação no hemisfério norte. Então, aqui a gente vai ter a presença do verão, que é a parte mais iluminada, mais quente. Automaticamente, menos iluminada no hemisfério norte, a gente vai ter o inverno. E assim sucessivamente. Quando nós passarmos aqui para o outono, aqui vai passar para a primavera. E aí vai mudando as estações do ano de acordo com esse processo. Lembrando que nunca vai ter a mesma estação do ano nos hemisférios sul e norte. Sempre vai ser o oposto, justamente porque durante o processo de inclinação em torno do seu próprio eixo aí, a Terra vai receber maior incidência de luz solar numa parte e menor na outra, e quando ela se inclina ao contrário, o processo contrário vai acontecer. Esse movimento de translação, essas 6 horas que restam aqui, é o nosso chamado ano bissexto a cada 4 anos. Então, nós vamos ter um dia a mais no mês de fevereiro. Foi o que aconteceu este ano. Chamando esse ano de ano bissexto, certinho? E pra gente continuar aqui, tem um esquemazinho de mudança dos eixos de inclinação. Aí fala dos equinócios e dos solstícios, tá? Então, esses equinócios e solstícios são acontecimentos, né, em períodos de troca de estações do ano, e eles sempre vão acontecer, né, mais ou menos no mesmo período. Nessas trocas aí, vai ter a existência de dias mais longos, dias mais curtos e assim por diante. Então, a presença deles e a mudança deles vai ser sempre esse oposto. E a presença dos equinócios e solstícios acontecem justamente pelo movimento de translação da Terra. Tá. Existe uma outra consequência para esses movimentos de rotação e translação. A gente tem também a existência das chamadas zonas climáticas da Terra. Então, as zonas climáticas são as áreas que nós vamos ter a maior incidência de luz solar na região que nós chamamos de zona quente ou intertropical, porque estão próximas à linha do Equador, que é o que está de amarelo aqui, vocês podem estar observando, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa é a área mais quente de todo o nosso planeta. Então, o continente americano, ele está o oposto aqui, o foco aqui foi o continente africano, mas essa linha do Equador, ela corta
a região do norte do nosso país. Então, nós sabemos que no Brasil as áreas mais quentes são justamente as que estão aqui no norte, na região equatorial. Aí nós temos as áreas que recebem parcialmente maior ou menor quantidade de luz solar, que são as zonas temperadas do norte, que está nessa região onde está a Europa, Estados Unidos, Canadá, e as zonas temperadas do sul, que é onde estão essas partes aqui, ó, da Oceania, que está um pouco mais para cá, esse pedacinho aqui da África, né, a parte do sul do Brasil, os estados do sul do Brasil, parte da Argentina, do Chile, que é o que está mais abaixo aqui. E as zonas frias ou polares, que é do Polo Norte, zonas frias ou polares do Polo Sul. São as regiões do planeta que recebem a menor quantidade de luz solar. Por quê? Durante o movimento, a Terra inclina em torno do seu próprio eixo, mas ela não consegue inclinar o suficiente para que o Polo Norte e o Polo Sul possam receber grande incidência de luz solar. Então, aqui formam as calotas polares. Então, agora vamos falar rapidamente sobre os climas, né? A diferença entre clima e tempo. O clima, ele não se altera em uma pequena quantidade de tempo. Ele precisa de eras geológicas, de muitos e muitos anos, para se afirmar que houve uma mudança climática. Então, os climas no mundo, eles não se alteram, eles não mudam. O que vai mudar? O tempo atmosférico. Então, esse sol quente que a gente tem agora, de uma hora para outra, fecha, né, e chove, houve uma mudança do clima. Não, o clima ele não muda, esse termo é errado. Então, houve uma mudança do tempo atmosférico. E esse conjunto de mudanças do tempo atmosférico é que formam os climas. Esses climas, eles possuem elementos e fatores climáticos. Os elementos climáticos, eles são a umidade, a radiação, a temperatura e a pressão atmosférica. E os fatores climáticos, que normalmente influenciam muito mesmo nos diferentes tipos de clima do mundo, são a latitude, a altitude, maritimidade, continentalidade, a presença da vegetação, do relevo, né, as massas de ar, as correntes marítimas e, por último, o homem. Então, ele vai fazer com que haja processos de mudanças de fatores climáticos, como a formação das ilhas de calor, processo de inversão térmica nas grandes cidades e, por problemas ambientais também causados pelo homem, nós vamos ter fatores como o El Niño e o Laninha, que são fatores climáticos que têm influenciado demais os diferentes tipos de clima do mundo. Mas vamos falar sobre a formação desses climas de uma maneira geral. Como é que elas vão acontecer e o porquê que são assim. Então, eu peguei um mapa de todo o mundo, com a presença específica da linha do Equador, porque aí nós vamos ter a presença dos climas quentes, que são as áreas que estão próximas às linhas do Equador, e possivelmente entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, que são essas três partes mais escuras, que estão entre vermelho escuro, meio amarronzado, né? A parte laranjada e a parte de amarelo clarinho, que são os climas equatorial, próximo à linha do Equador, tropical, que é o que está entre os dois trópicos, e o desértico, que são as áreas desérticas de uma maneira geral, que são poucas partes do mundo. A região do Oriente Médio, a região do deserto do Saara na África, do Kalahari de Sahel. Nós temos aqui a presença do deserto do Colorado, deserto dos Estados Unidos e da região da Austrália, certo? Os climas temperados, que são a parte que está aqui, ó, temperado do norte, e a parte que está aqui, que é o chamado temperado do sul. Tem o Mediterrâneo, que é o que está especificamente nas proximidades da região do Mar Mediterrâneo, mas ele não existe só aqui no Mar Mediterrâneo. A gente tem partes dele, pedacinhos dele espalhados por todas as partes do mundo. Ele tem características diferentes dos outros tipos climáticos, porque em todas as outras partes do mundo, o verão é sempre chuvoso e o inverno sempre seco. No clima mediterrâneo, e onde ele se manifesta nas outras partes do mundo, a gente vai ter sempre um inverno chuvoso e um verão seco, que é o oposto. Os climas subtropical,
Então, abaixo dos trópicos, tá? Que são úmidos, marítimo, porque eles estão próximos à região dos mares, e o continental, que é o que está na parte relacionada à zona temperada do norte aí também, que é um tipo climático bem característico. É o único tipo climático, um dos únicos tipos climáticos que a gente tem, que tem a presença das 4 estações do ano bem definidas. Por último, as partes de branquinho e azul mais claro, a gente vai ter os climas frios. Desértico frio, região da Antártida, é uma grande região seca, desértica, subpolar e o polar. Os subpolares estão mais próximos aos polos e o polar especificamente nos 2 polos representativos. E os climas de altitude, que estão exatamente nas partes mais altas, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia e essas áreas mais altas do continente africano aqui. Então, esses são os diferentes tipos de clima que existem no mundo. Por que existem esses diferentes tipos climáticos? Por causa da posição do nosso planeta em relação ao que eu expliquei para vocês agora há pouco. Da processo do movimento de rotação e translação, formando assim esses tipos de clima. E, consequentemente, aos tipos climáticos, a gente vai ter a vegetação. A vegetação, a gente fala sobre a vegetação, falando dos biomas, domínios, que nós chamamos de domínios morfoclimáticos, e ecossistemas, para chegar às vegetações e formação vegetal do mundo de uma maneira geral. Biomas, unidades bem maiores. É como se fosse um processo assim, ó, os biomas, partes maiores, os domínios morfoclimáticos e dentro deles os ecossistemas. É um processo de nomenclatura diferenciando áreas maiores para áreas menores. Consequentemente aos tipos climáticos, nós vamos ter os tipos de vegetação. Então, a gente não pode querer uma vegetação de clima polar nas proximidades da linha do Equador e nem um tipo de vegetação equatorial nas proximidades de onde? Dos 2 polos. Então, vai ser consequência. As principais vegetações do mundo são tundra e vegetação de montanha, floresta temperada e de coníferas, as pradarias, vegetação mediterrânea, semideserto e estepe, deserto, savana, floresta equatorial ou tropical e a calota glacial, tá? Então, esses nomes específicos aqui, ó. Quando a gente fala tundra, vegetação de montanha, áreas mais frias. Vocês podem observar a presença de onde é que está o roxinho. Na Cordilheira dos Andes, do Himalaia e nas regiões mais frias. As temperadas, na região do clima temperado de uma maneira geral, estações do ano bem definidas. As pradarias, regiões semiáridas, mais secas, mas não são totalmente desérticas. A Mediterrânea, nas proximidades do mar Mediterrâneo, na costa oeste do continente americano, na costa oeste do continente sul-americano, um pedacinho na região da Austrália, um pedacinho na África aqui. Então, a vegetação mediterrânea, o que vai parecer bastante, árvores espaçadas umas das outras e aquela característica específica que a gente tem, né? Verão seco e inverno chuvoso, o contrário de todas as outras partes do mundo. Semi-deserto e estepe são as regiões, são os tipos de vegetação de áreas secas, presença dos cactos e tudo mais. Deserto, mais seco ainda, menor quantitativo de vegetação, savana, que nós conhecemos pelo quê? Pelo cerrado, né? Savanas africanas, cerrados de uma maneira geral, nosso tipo característico de vegetação de onde nós vivemos. Equatorial ou tropical, na região da linha do Equador, entre os 2 trópicos. E, por último, a vegetação, né, quase que inexistente da região das calotas polares. Extremo sul, Antártica, extremo norte, regiões mais frias de uma maneira geral. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Próximo conteúdo da lista da SEDUC é falando sobre vegetação, né, biomas, mas do Brasil em específico. Preparo depois um videozinho para explicar também para vocês. Para quarta-feira de manhã eu já colocar ele para a gente dar sequência às explicações, tá?